Então, eu estou aqui dentro de entidades, eu já tenho entidades disponíveis no sistema, como, por exemplo, de tempo, de data, de porcentagem. Então, já tenho aqui entidades já disponíveis no próprio sistema, mas eu vou mostrar para vocês primeiro como configurar e creio que vai ficar mais fácil de entender como é que funcionam as do próprio sistema. Eu vou no canto inferior direito realizar um novo cadastro. Você vai escolher o nome, então vou colocar aqui o nome, vai ser tamanho. Quando você coloca correspondência difusa, vai servir para os casos que o seu cliente fez ali algum erro de digitação, por exemplo. Ele queria o tamanho pequeno, mas ele errou alguma letra ao digitar a palavra, e aí o NLP vai identificar aquilo que está mais próximo. Então, vou colocar os valores da entidade, meus tamanhos serão grande, pequeno e médio. Coloquei grande e eu tenho aqui o tipo, se vai ser tipo sinônimos ou expressão regular. Então, você pode colocar uma expressão regular para identificar, nesse caso aqui, o tamanho. Então, se a informação que o cliente encaminhou se encaixar com a expressão regular que você colocou dentro de valor, vai ser considerado como grande, tá? No nosso caso, eu quero colocar sinônimos. Então, eu coloquei os seguintes sinônimos: maior, 8 pedaços, G. Então, se meu cliente colocar qualquer uma dessas informações, vai ser considerado grande. Basta eu clicar em adicionar novo e adicionar as novas opções. Então, ficou dessa forma, adicionei grande, pequena e média e coloquei aqui os valores, né, os possíveis valores. Eu vou mostrar as outras para vocês também. Eu tenho as opções de sabor, então vou na coluna de ações, vou editar para que vocês possam visualizar. Eu tenho os seguintes sabores: queijo, frango, vegetariana e chocolate. Eu não coloquei aqui valores, mas eu poderia sim colocar outras. E a borda, olha como eu coloquei aqui a borda. Dentro do primeiro campo, eu coloquei com recheio de chocolate, com recheio de cheddar, com recheio de catupiry e sem recheio. Depois eu vou mostrar para vocês por que eu fiz dessa forma, eu vou explicar para vocês por que eu coloquei dessa forma, tá? Para que vocês consigam entender. Eu poderia colocar só chocolate, cheddar, catupiry? Poderia, mas eu coloquei dessa forma por conta da minha frase final. Então, eu achei melhor fazer dessa maneira. E aqui os valores: chocolate, borda de chocolate, borda de cheddar. Então, dentro do sem recheio, eu coloquei nenhum, não quero, não, nenhuma, sem borda. Vocês podem colocar aí diversas possibilidades. Porque lembrando que nós pensamos de uma forma, mas na prática, a gente tem que pensar em todas as possibilidades aí possíveis dentro dessas situações, tá? Então, agora eu vou salvar e eu vou voltar para o diálogo. Voltei aqui exatamente para o mesmo diálogo que eu estava e eu vou clicar para configurar slots, vou escolher a entidade que eu desejo, vou clicar para selecionar e aqui estão as entidades que nós criamos. Então, eu vou colocar a entidade borda. Então, a variável ele já colocou aqui como borda, tá? Mas você pode alterar. A minha sugestão é que coloque tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Por quê? Porque vai funcionar que nem o SZ Chat. Você vai poder utilizar essa informação que a resposta do cliente, dentro de frases, dentro de mensagens. Então, eu acho interessante colocar tudo maiúsculo, tudo minúsculo ou tudo minúsculo para evitar erro, porque precisa ser exatamente igual. Então, se está a borda com o B maiúsculo, quando eu for colocar a variável na frase, o B precisa ser maiúsculo. E isso pode ocasionar um erro no momento em que eu estiver construindo a minha mensagem. Então, por isso eu aconselho sempre colocar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. E aqui a pergunta: então, quando o meu cliente chegar nesse diálogo, ele só vai concluir esse diálogo se todas as entidades estiverem preenchidas. Então, meu cliente ele já pode chegar e dizer: eu quero uma pizza com borda de chocolate. Então, se meu cliente chegar: eu quero uma pizza com borda de chocolate, ok, diálogo concluído. Agora, meu cliente pode dizer: eu quero uma pizza. E aí, o NLP precisa perguntar: tudo bem, mas qual a borda? Você quer qual borda? Então, por isso que eu preciso colocar aqui a pergunta, tá? Coloquei a seguinte pergunta: qual borda você deseja? E eu coloquei as opções. Eu acho interessante colocar as opções porque se o meu cliente, nesse momento aqui,
ele colocar qualquer outra informação que não se encaixe nas opções que nós temos ou naqueles sinônimos, ele não vai conseguir prosseguir, ele precisa responder uma das opções quando ele chega aqui nessa etapa. Então, por isso que eu acho interessante dar as possibilidades para ele. Então, eu já adicionei as outras variáveis que eu preciso preencher. Variável sabor, qual o sabor da pizza, variável tamanho e aqui qual o tamanho da pizza, pequena, média ou grande. Então, se o cliente chegar e falar, eu quero uma pizza de frango, ele só vai concluir esse diálogo quando ele disser a borda e o tamanho. Então, agora eu vou construir uma resposta utilizando as variáveis que eu configurei. Então, coloquei a resposta, pedido anotado, uma pizza. Para utilizar a variável, aqui dentro do NLP, você precisa colocar o cifrão. Cifrão e a variável, para indicar o valor, que é valor. Então, eu coloquei uma pizza, tamanho, que aí vai ser substituída por pequena, média ou grande, sabor e a borda. Nesse caso, diferente do SZ-Chat, as variáveis elas não vão ser preenchidas com a resposta dada pelo cliente, e sim o valor da entidade que ele se encaixou. Então, no caso, se eu respondo chocolate, no caso da borda, eu respondo chocolate, a variável não vai ser preenchida com chocolate, que foi a resposta que eu dei. O valor correspondente à resposta que eu dei, que é chocolate, é com recheio de chocolate. Então, é essa informação que vai ficar na variável. Por isso que eu coloquei com recheio de chocolate, por conta da construção de frase que eu estava imaginando, desejando. Concluindo, salva no canto inferior direito. Então, eu só fiz 2 diálogos, que é o diálogo do pedido e o diálogo da saudação. Então, quando o cliente colocar qualquer informação que se encaixe dentro da saudação, ele vai receber a seguinte resposta: olá, sou Alice, sua assistente virtual. Então, poderia ser qualquer outra resposta. Então, nós vamos entender como colocar em ação essas configurações que nós acabamos de fazer. Então, eu já estou aqui dentro do fluxo de atendimento, tá? Passei por todo aquele processo para criar o meu fluxo, já estou aqui. E eu vou adicionar o componente NLP. Então, vou no canto esquerdo, selecionar NLP, horário e exceção, seguindo a mesma lógica dos outros componentes. Horário, momento que o componente vai funcionar. Então, se eu colocar aqui, quando eu seleciono, visualizo os grupos de horários disponíveis. Se você não souber como é que funciona um grupo de horário, para que ele serve, como é que configura, tem vídeo falando sobre o grupo de horários. Mas, basicamente, se eu colocar o horário comercial aqui, o meu grupo de horário comercial vai funcionar só no horário comercial. Se eu coloco aqui dentro de exceção o horário comercial, eu estou dizendo que vai funcionar sempre, exceto no horário comercial. E se eu deixar vazio, vai funcionar sempre, que é o que eu quero fazer. Vou deixar vazio aí o campo de horário e exceção. Nome, apenas para nomear o seu componente, eu vou colocar Alice. E plataforma, tá? Então aqui eu vou dizer se foi o Google ou se foi da IBM, eu vou colocar aqui, segunda opção. Descrição, apenas para você descrever aí o seu componente. Eu posso colocar uma mensagem inicial, mas eu também não vou querer colocar, naquele exemplo ali que eu mostrei para vocês, não coloquei, por conta que quando o nosso cliente saudar, ele vai se encaixar na intenção saudação e vai ser encaminhado para o diálogo correspondente. Mas eu poderia não ter um diálogo de saudação e apenas colocar aqui uma mensagem padrão, sempre no começo, e encaminhar essa mensagem, ou então a saudação ser distinta, critérios de vocês, tá? Nesse caso eu não vou utilizar. E eu vou escolher aqui, dentro lá de configuração inteligência artificial, vocês viram que tem vários, né? Várias opções ali configuradas. Então, eu vou colocar o nosso que a gente configurou. E aqui embaixo eu tenho as intenções. O que vai aparecer aqui no SZ-Chat são as intenções, tá? Não são os diálogos. Por isso que eu não fiz diálogo para o cardápio, porque a resposta vai vir dentro do próprio SZ-Chat. Então tem aqui o campo, né, para eu poder habilitar as intenções. Lembrando, todas essas intenções elas vão funcionar no fluxo, estejam elas ou não habilitadas, elas vão funcionar. O que é que difere, tá? Eu vou mostrar aqui sem habilitar nenhuma. Vou salvar
tem um componente NLP, mas abaixo eu não tenho nenhuma intenção. Então vai funcionar só o que tem ali no NLP. Encaixou ali dentro de pedido, vai para o diálogo do pedido, vai receber aquele retorno e ali vai parar dentro do próprio NLP. Só que como no caso do pedido eu quero dar um direcionamento, no caso do cardápio eu quero mandar o cardápio, eu preciso colocar aqui dentro de NLP. Então eu vou dentro do fluxo, então eu vou selecionar e vou habilitar o cardápio e o pedido. Saudação eu não preciso, porque já vai retornar só aquela mensagem e pronto, então não preciso da saudação, tá? Mas lembrando, ela vai sim funcionar. Vou salvar no canto inferior direito. Se eu clicar aqui para expandir agora, eu tenho o cardápio e o pedido. Então aqui no caso do cardápio, como eu mostrei lá no webchat, eu quero retornar o cardápio para o cliente. Então vou colocar dentro do componente mensagem, mas eu poderia colocar um anexo, poderia colocar uma imagem para o meu cliente do cardápio. Então vou no canto esquerdo, vou selecionar a mensagem. O horário vou colocar sempre para 24 horas, né, para funcionar sempre. Vou colocar aqui meu texto. Eu coloquei aqui pizzas, PMG, os sabores, as bordas, mas lembrando que poderia ser sim uma imagem. Vou salvar no canto inferior direito. Opa, a opção pedido é que estava selecionada, tá? Mas tranquilo, eu posso só clicar na mensagem, segurar, arrastar e posicionar. Eu coloquei aqui dentro de cardápio e vou excluir. Então aqui o cardápio, tá? Cardápio configurado com sucesso. Então se o meu cliente chegar, perguntar os sabores, ele vai cair aqui na intenção de cardápio e vai receber essa mensagem, essa resposta. Se meu cliente for lá e digitar, eu quero uma pizza de frango, vai cair na intenção pedido do jeito que tá aqui? Não, não vai cair na intenção pedido, porque ele já saiu do NLP, ele já tá no fluxo normal, convencional, na árvore de decisão. Ele já tá no componente mensagem. Por isso, eu preciso colocar um ir para após a mensagem. Então agora eu vou clicar aqui no cardápio, para o ir para ficar abaixo da mensagem. Vou no canto esquerdo, vou selecionar ir para e vou direcionar para o início do NLP, tá? Que é o início do fluxo também, poderia, mas eu vou colocar aqui início do NLP. E vou salvar no canto inferior direito. Então, quando o meu cliente receber a mensagem, ele já volta para o NLP. Então, a resposta do meu cliente, a mensagem que ele encaminhar depois disso, qualquer mensagem que ele encaminhar, vai para o início. Então, opção cardápio concluída com sucesso. Nós temos a opção pedido. Então, quando o meu cliente colocar ali o pedido, eu quero que ele vá para o atendimento humano. Quero que o humano conclua o pedido. Então, vou clicar aqui em pedido, vou no canto esquerdo e vou colocar aqui uma equipe para esse cliente ser encaminhado para o atendimento humano. O tipo da equipe vai ser padrão, isso significa que o cliente vai ser encaminhado para a equipe que está aqui no campo seguinte, que é o campo equipes. Coloquei a equipe atendimento 2 e vou salvar no canto inferior direito. E eu esqueci de um detalhe, o menu que apareceu lá para vocês no exemplo que eu mostrei. Então eu vou sim precisar da intenção saudação. Vou clicar aqui no componente NLP, vou adicionar a saudação e vou salvar no canto inferior direito. Então apareceu aqui a saudação, só por questão estrutural, eu vou colocar ela aqui no começo. Mas a gente sabe que não vai ser aí, não vai seguir exatamente essa ordem na consulta. E eu vou adicionar aqui dentro da saudação um menu, que é aquela estrutura que eu falei para vocês. Nesse caso, eu vou oferecer para o cliente a opção de consultar o cardápio e de fazer o pedido. Mas eu poderia colocar outras, falar com o atendente, finalizar atendimento. Então, vou no canto esquerdo, vou selecionar menu. Preciso nomear o meu menu, vou colocar a principal. Coloquei aqui uma mensagem, né? Digite o número conforme a opção desejada. E aqui eu tenho um tipo de redirecionamento. Esse redirecionamento ocorre quando o cliente coloca uma resposta incorreta. Não sei se vocês se recordam, mas lá no começo do vídeo, quando eu digitei que eu desejava, né, uma pizza e não as opções, que era fazer o pedido e cardápio, eu não recebi o retorno de resposta inválida. A minha intenção foi detectada pelo NLP.
Por conta que no redirecionamento eu coloquei o redirecionamento para o componente NLP. Então eu vou escolher aqui, o único disponível é o Alice, que é o que a gente associou aqui ao fluxo. Então toda vida que eu colocar uma resposta incorreta, essa resposta vai para o NLP, para justamente ver se encaixa ali com alguma daquelas intenções. Então coloquei a opção 1, cardápio, a opção 2, fazer pedido. Vou salvar no canto inferior direito. E agora, como eu já havia mencionado, o cliente digitou 1, ele está dentro do fluxo de atendimento. Ele já saiu do NLP. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou colocar um ir para aqui, para cardápio, para a intenção cardápio. Então, no canto esquerdo, eu vou colocar ir para, selecionar aqui. Ir para, eu vou buscar aqui pelas opções dentro de NLP. E eu não vou colocar início, porque se eu coloco início, meu cliente vai para o início do NLP. Ele não está dentro de nenhuma intenção, ele vai precisar ali digitar algo para sinalizar que ele quer cardápio. Só que eu já sei que ele quer cardápio. Então, vou colocar ele dentro da intenção cardápio. Então, vou clicar aqui, vou salvar. Então, quando o meu cliente digitar 1, ele vai para a intenção cardápio. Então, ele vai receber essa mensagem e ele volta para o início do NLP. E a segunda opção, que é fazer o pedido, eu coloquei uma mensagem com a pergunta qual o seu pedido e já mandei o cliente para o início do NLP. Então, quando o cliente digitar o pedido dele, a plataforma vai identificar, no caso vai registrar aqui dentro de pedido, e ele vai seguir essa intenção. Então meu fluxo foi configurado com sucesso, agora basta salvar no canto inferior direito. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora é a vez de vocês de criarem uma conta de teste lá no IBM Watson e configurar o fluxo de atendimento de vocês. E se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade.